teríamos tempo, né? O curso de execução penal dentro do curso do direito, ele é um curso de uma disciplina de 4 créditos, né? Então, a gente o mesmo tempo que nós temos de da nossa disciplina de estágio é o tempo que tem a execução penal. Mas a gente vai trazer pelo menos os principais aspectos, né? A parte mais teórica sobre órgãos da execução, direitos e deveres, princípios das penas, a gente vai deixar um pouco de fora, porque durante a nossa conversa a gente vai inserindo esses conteúdos, certo? A disciplina, né? O que é uma falta grave, o que é uma falta leve. E de cara, logo eu vou explicar para vocês por que, no meu ponto de vista e sob o ponto de vista de alguns doutrinadores, a execução penal não faz parte nem do processo penal, nem do direito penal material, como eu disse agora há pouco, apesar de ter pontos de contatos. O primeiro argumento é em relação ao diploma legal, né? Então, a execução penal não está dentro do Código de Processo Penal, ele é um diploma legal apartado, ele é a Lei 7.210 de 84. O segundo argumento é a própria exposição de motivos da Lei 7.210, que trata a execução penal como um direito autônomo, um direito penitenciário. E o outro motivo, esse bem forte e irrefutável, ele tem fundamento constitucional, que é acerca de legislar sobre direito penitenciário. Então, a gente sabe que a competência para legislar sobre direito penal e processual penal é exclusivo da União, enquanto que sobre direito da execução penal ou direito penitenciário é uma competência concorrente entre Estados e União. Então, existem argumentos de sobra que justificam essa diferença que há entre o direito da execução penal e ou direito penitenciário e o que é processo penal. Consta aí na lâmina de slides, né, na primeira lâmina aí dos slides, processo penal 3, porque esse é o mesmo material que eu utilizo na disciplina processo penal 3, certo? Então, é o mesmo material e eu para não fugir da nomenclatura que a própria universidade utiliza, está aí denominado processo penal. Mas é direito que não pertence propriamente ao processo. Primeira coisa que a gente deve observar quando se trata de execução penal é fazer um retrocesso, aí, uma busca, né, histórica sobre sistemas prisionais, né? Então, a gente parte desde a época em que o corpo do delinquente pagava pelo mal que ele havia praticado e observa que a pena privativa de liberdade foi um avanço. Não, e esse avanço, né, da pena privativa de liberdade, historicamente é ligado até ao direito canônico, né? Quanto aos sistemas, né, penitenciários, a gente tem alguns desses sistemas, né? Temos, por exemplo, o sistema filadélfico, o sistema alburniano, o sistema inglês, certo? Então, vários desses sistemas. E a gente vai fazer um pequeno comentário acerca de cada um para justificar o nosso sistema, né? O sistema que é utilizado pelo ordenamento jurídico brasileiro, né? Primeiro, o filadélfico, o pensilvânico ou celular, né? São 3 nomenclaturas a esse sistema. Então, o sentenciado cumpria a pena integralmente na cela, por isso aí o nome celular, né?
sem dela nunca sair, né? Alguns doutrinadores, né, críticos ao sistema, ao regime disciplinar diferenciado, que consta no artigo 52 da LEP, fazem a ligação a esse regime ao sistema filadélfico, né? Então, é o completo isolamento do preso. Em seguida, vem o sistema Albur ou alburniano, né? Então, ele já foi uma evolução do filadélfico, né? Então, a questão dele se manter isolado era somente durante a noite, né? Então, durante o dia ele tinha contato com outros sentenciados, quando executava trabalhos, a única exigência era que ele tinha que ser em completo silêncio, não poderia se comunicar. Daí que esse sistema também é conhecido como Silent System, né? Daí também surge a questão de codificações para a comunicação dos presos, né? Mímicas ou outros sinais, né, que os presos passam a desenvolver para burlar a exigência de ficar em silêncio durante o dia, né? Aí, só lembrando, eles tinham contato, né, durante o dia, na execução de trabalhos, à noite eles eram recolhidos ao isolamento. O nome desse sistema é o nome da penitenciária onde ele foi implementado, né? Então, essa penitenciária era localizada em Nova York, nos Estados Unidos. E a maior crítica a esse sistema era a desumanidade de se exigir que os presos ficassem em silêncio, haja vista a necessidade de socialização, né, de comunicação que é inerente ao ser humano. Em seguida, nós temos o sistema inglês ou progressivo, né? Então, nesse sistema, há um período inicial de isolamento, né? Então, ele cumpre da mesma forma que o primeiro sistema. Em seguida, depois de um certo tempo de cumprimento de pena, o preso começa a trabalhar durante o dia e se recolher durante a noite, como no sistema alburniano, para depois, né, ele progredir para uma liberdade condicional. Então, esse sistema inglês do progressivo, ele teve uma evolução, nós não chegaremos a comentar, que é para o sistema irlandês, né? Que o nosso sistema progressivo se assemelha mais ao sistema irlandês. Então, é daí a origem desses sistemas prisionais, né? Então, tem toda uma história que contextualiza por que, né, que o sistema progressivo ele é um sistema melhor no sentido de buscar a finalidade da pena, que é a ressocialização, né? Então, mesmo que você ache que é uma finalidade utópica, essa consta como objetivo da Lei de Execução Penal no próprio artigo 1º da LEP. E aí, a utopia não vem, né, da questão do sistema, não, né? A questão de ressocialização vem porque há o cumprimento das penas em condições totalmente desumanas, né, violando uma série de princípios, né, que são estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. A humanidade das penas é um deles. Então, como nós adotamos esse sistema progressivo, né, a gente vai se dedicar um pouco mais à história dele. Então, ele era realizado em três fases. Ele era completamente isolado, em seguida era permitido o trabalho, mantendo-se em silêncio, ou seja, o sistema progressivo era a aplicação do pensilvânico numa primeira fase, do alburniano numa segunda fase, e o que ele faz é acrescentar uma terceira fase, né, que é a progressão para uma prisão intermediária ou um livramento condicional, né, a liberdade sob certas condições. Esse é o sistema adotado
não exatamente como o inglês, né? Como eu disse, ele é uma evolução do irlandês. Então, é o sistema adotado o sistema que mais se aproxima para o que é adotado na nossa legislação, né? Tanto o Código Penal quanto a LEP trazem isso, é o sistema progressivo. Então, o próprio artigo 112 da LEP traz o seu conteúdo, o sistema progressivo. Né? Então, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido. Aí, pessoal, fica só um alerta. Eu fiz uma revisão nesses slides e alguns erros ainda continuaram. Aí, quando tem que deve ser cumprido pelo menos um sexto da pena, isso está errado. Mais na frente tem a correção disso. O que acontece é que o pacote anticrime, né, que entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020, ele alterou de forma muito severa o artigo 112 da LEP. Então, nós não temos mais uma regra geral de um sexto, nós temos várias regras, certo? Então, esse um sexto seria como a redação antes do pacote anticrime. Mas foi um vacilo, né? Eu deixei passar em alguns pontos, eu tenho que fazer revisão ainda, mas mais na frente tem uma correção acerca disso. Além desse requisito objetivo, que é a contagem, né, de tempo, aí nós temos requisitos que são subjetivos, né? Deve-se observar aí o bom comportamento carcerário, que é comprovado, né, pelo prontuário do preso, né? Então, a administração penitenciária mantém informações sobre o comportamento do preso e que são utilizadas nesse momento em que se, por exemplo, tem um incidente de progressão ou outros, é utilizado em vários aspectos, como a gente vai ver. Como eu falei, o Código Penal também traz a mesma regra, né? Então, é só uma questão histórica, né, pessoal? O Código Penal, na parte geral, ele sofreu uma reforma em 1984. E foi o mesmo ano, né? Então, elas são leis irmãs, a LEP e a parte geral do Código Penal. Então, quando se fala que o Código Penal, o Código Penal é muito velho, de 1941, não é bem assim, não, né? Então, toda a parte geral do Código Penal, ela é de 1984. Então, não é de 1941. Então, no artigo 33 do parágrafo 2º do Código Penal, traz a mesma regra que lá do artigo 112 da LEP, né? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Então, a regra de progressão não consta no Código Penal, mas na LEP. Né? Então, aqui fala só em mérito do condenado. O mérito seria o requisito objetivo, cumprimento de parte da pena, e o requisito subjetivo, que seria o bom comportamento carcerário, né? E segue, observados os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. Então, os critérios para cumprimento da pena, que são as alíneas do artigo 33, e as hipóteses de transferência a regime mais gravoso é o que se chama de regressão da pena. Então, o sistema progressivo é quando se fala em progressão, quando se parte do cumprimento mais rigoroso para o menos rigoroso, né? E do menos rigoroso para o mais rigoroso seria a regressão de regime. E as regras seria o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Observe, pessoal, começar, né? Então, não quer dizer que ele não vá para outro regime. Inclusive, isso já foi matéria de discussão pelo STF por 2 vezes, quando foi tratado sobre a constitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, e por 2 vezes o STF sinalizou, né, e declarou inconstitucional norma que exigiam o cumprimento integralmente em regime fechado ou
obrigatoriamente em regime fechado, certo? Então, nem se pode cumprir integralmente, nem obrigatoriamente em regime fechado, porque isso viola um princípio constitucional que se refere a penas, que é o princípio da individualização da pena. Em seguida, né, vem para o não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, né, poderá, desde o princípio, cumprir em regime semiaberto. Então, observe, iniciar o cumprimento também. Isso não quer dizer que quem inicia em regime semiaberto não possa ser transferido para o regime fechado em determinadas situações, certo? Então, mesmo quem obrigatoriamente inicia em regime semiaberto pode, em determinadas situações, vir a regredir para o fechado. O que não pode é iniciar em regime fechado. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Então, essas são as regras para o início de cumprimento de pena. Então, coloquem aí, né, gravem isso, é início de cumprimento de pena. Em relação às espécies de sanção penal que nós temos duas espécies de sanção penal. Nós vamos ter isso que se reflete, né, na liberdade daquele que sofre a restrição, né? Porque medida de segurança não é pena. Então, é espécie de sanção penal, mas não é pena. Então, nós vamos ter penas e medida de segurança. Penas nós vamos ter pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Então, em relação à privativa de liberdade, nós vamos ter reclusão e detenção, que se destinam a quem pratica crime, e prisão simples, que se destina a quem pratica contravenção penal. Quanto às restritivas de direito, nós vamos ter prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços, interdição temporária, limitação de fim de semana, e ainda temos a pena de multa, né, que é a pena pecuniária. Ainda temos como sanção penal a medida de segurança, que tem duas espécies, detentiva e restritiva. A detentiva é quando aquele que é submetido à medida de segurança é internado em hospital de tratamento e custódia, enquanto que a restritiva é quando aquele que é submetido à medida de segurança ele deve se submeter a tratamento ambulatorial. Isso, pessoal, está fundamentado no artigo 32 do Código Penal. Aí o 32 não é da LEP, é do Código Penal. Então, os incisos do 32 trazem que as penas são privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Como eu já falei, né, as privativas de liberdade são de reclusão, detenção e prisão simples. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele estabelece que reclusão e detenção é pena privativa de liberdade para quem comete crimes e prisão simples é para quem comete contravenção penal. E aí nós vamos ter no Código Penal as restritivas de direito no artigo 43 e o regramento para multa ou pena pecuniária no artigo 60, que é onde estabelece, inclusive, o cálculo, né? Como é que é a dosimetria, né? Então, diferente da pena privativa de liberdade, que utiliza o sistema trifásico para cálculo da pena, a pena de multa ou pecuniária utiliza o sistema bifásico, né? Primeiro, o juiz condena a um número de dias multa, para em seguida estabelecer qual é o valor do dia, né? E se tem o valor da multa, multiplicando o número de dias a que ele foi condenado pelo valor correspondente a cada dia multa estabelecido pelo juiz. Dando início à análise das penas privativas de liberdade, né? Então, o conceito seria modalidade de sanção penal que retira do condenado o seu direito de locomoção em razão da prisão por tempo determinado. Observem, pessoal, que essa questão do tempo determinado
ela é um fator, certo, diferenciador de penas para medida de segurança, certo? Então, a pena só pode ser aplicada por tempo determinado. Quando o juiz condena, ele estipula por quanto tempo aquele condenado vai cumprir a pena privativa de liberdade. Enquanto que na outra modalidade de sanção penal, que seria a medida de segurança, o juiz vai estabelecer um período mínimo e a medida de segurança ela é por tempo indeterminado. Isso não quer dizer que ela é perpétua, né? Então a gente vai ver mais na frente qual é o limite da medida de segurança. As penas privativas de liberdade, elas estão estabelecidas no preceito secundário, né? Então, você tem que observar em cada tipo penal, se você pegar, por exemplo, o artigo 121, tem lá no preceito primário, matar alguém, no secundário vai ter pena, reclusão de 6 a 20 anos, que seria aí o local onde está estabelecido a pena privativa de liberdade. E tem duas, para os crimes, né, nós vamos ter duas modalidades que têm consequências distintas, que seria reclusão e detenção, certo? Estou falando de modalidades de penas, né? Porque nós temos 3 modalidades de prisão. A outra seria a prisão simples, mas essa não se aplica a quem pratica crime, mas a quem pratica contravenção penal, e o regramento está todo lá na LCP. Como eu falei, né, pessoal, a lei de introdução ao Código Penal, ela estabelece exatamente isso. Então, o que é crime e o que é contravenção penal? Quando o que é pena de reclusão ou detenção, o que é pena de prisão simples, né? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estabelece que considera-se crime a infração penal a que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa, cumulativamente, com a pena de multa. Ou seja, a pena de reclusão ou detenção de forma isolada, ou ela acumulada com a multa, ou a que é alternada, né? Ela é aplicada a pena privativa de liberdade e depois pode ser comutada, alternada por uma pena pecuniária ou por uma restritiva de direito. E aí a contravenção seria infração penal, obviamente, né? São condutas mais simples, né? Que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, essa é a diferença entre as 3 modalidades de prisão, e aí a gente vai deixar de fora a prisão simples porque ela se aplica a contravenções penais. Então, resumindo, nós temos esse gráfico aí, né? Pena privativa de liberdade seria reclusão, detenção ou prisão simples, reclusão e detenção previstas no Código Penal, enquanto que a prisão simples na Lei de Contravenções Penais. Quanto à reclusão, né? Quando é que a gente aplica esse modalidade de pena privativa de liberdade? Ela é aplicada para os crimes, como a gente já viu, e ela é reservada para delitos mais graves. E o regime de cumprimento será fechado, semiaberto ou aberto, certo? Então, nós temos essas 3 opções quando a modalidade da pena privativa de liberdade é a reclusão. Tem ainda regra, pessoal, em relação ao seu cumprimento quando há concurso material de crimes, né? Então, se o indivíduo pratica um crime cuja pena é de reclusão e outro crime cuja pena é de detenção em concurso material, a regra é que ele sempre cumpra a mais severa primeiro, por uma questão de compatibilidade, né? Então, não teria sentido alguém cumprir no regime semiaberto, né? Por exemplo, primeiro a pena de detenção, para depois de cumprir em regime fechado, né? Isso não tem
lógica. Sobre efeitos da condenação, a gente tem efeitos secundários, né? Então, o artigo 92 do Código Penal traz efeitos secundários da pena. Então, traz 3 efeitos secundários, que seria a perda de cargo ou função pública, o direito de dirigir veículo automotor, e aí fica para a reclusão o terceiro efeito, que seria essa incapacidade para o exercício do poder familiar, né? O Código Penal ainda traz a expressão pátrio poder, mas deve ser entendido como poder familiar, tutela ou curatela, quando a prática de crime doloso punido com reclusão contra filho tutelado ou curatelado. Então, esse é um efeito secundário para essa modalidade de reclusão. E ainda, pessoal, a modalidade reclusão e detenção, ela ainda serve como critério para se estabelecer medida de segurança. Então, regra geral, quando aquele inimputável, aquela pessoa que não tinha o entendimento do caráter ilícito de o ato, pratica uma conduta tipificada como crime apenada com reclusão, a medida de segurança será internação e tratamento de hospital e custódia. Isso é a regra geral, certo? Então, ela serve para isso também. Quanto à modalidade de detenção, a gente tem, ela é aplicada para crimes, né? Também, mas são delitos menos graves, né? E o regime de cumprimento, né? Diferentemente da reclusão, que pode ser fechado, semiaberto ou aberto, aqui o regime inicial de cumprimento, quando a pena é de detenção, seria apenas semiaberto ou aberto, salvo necessidade de regressão de regime. Então, ele inicia no regime semiaberto e, se por acaso, durante a execução ocorrer algo que justifique a regressão, ele poderá ir para o regime fechado. Ele não pode iniciar o cumprimento. Por exemplo, no artigo 50 da LEP, da Lei de Execução Penal, nós temos uma lista do que é considerado falta grave. Então, a falta grave pode justificar a regressão de regime. Então, se o indivíduo, por exemplo, está cumprindo em regime semiaberto e foge, a fuga, obviamente, quando não é com violência à pessoa, né? Porque se for violência contra a pessoa, é crime, né? Evasão de preso mediante violência contra a pessoa é um crime que consta no capítulo dos crimes praticados contra a administração da justiça. Então, mesmo assim, se for com violência, é crime, e crime, né, a prática de crime é falta grave também. Então, isso justificaria esse salvo, né, necessidade de regressão de regime, tem esses exemplos. Quanto à medida de segurança, qual a influência que essa previsão dessa modalidade tem? Ora, se, regra geral, aquele que é inimputável pratica um crime cuja pena é de reclusão, ou a medida de segurança a ser adotada é tratamento em hospital de tratamento e custódia, para a detenção seria tratamento ambulatorial. Essa regra da medida de segurança vai estar do artigo 96 até o 99, salvo engano. Até o 99, porque o 100 trata da ação penal. Ainda tem alguns reflexos, né, processuais. Por exemplo, crimes punidos com detenção, não há possibilidade de ser autorizado interceptação telefônica, certo? Então, a interceptação telefônica só pode ser autorizada para crimes cuja pena é de reclusão. Observando aí o entendimento do STJ, né, que já reconheceu como prova válida interceptação telefônica em crime punido com detenção, que tem conexão a um outro crime punido com reclusão, que é objeto da diligência. Então, não é que a autorização para a interceptação
telefônica seja dada para se investigar um crime cuja pena é de detenção, mas foi autorizada para investigar um crime cuja pena é de detenção e, durante a investigação, descobre-se um outro crime cuja pena é de detenção e aí pode ser utilizado como prova. Esse é o entendimento aí do STJ. Repetindo, né, pessoal, o que está no Código Penal, né, o artigo 33 diz que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência em regime fechado. Então, aquela regra de cumprimento, né, para reclusão e detenção que a gente acabou de falar, o fundamento legal é no artigo 33 do Código Penal. Isso é importante, pessoal. Quando a gente entrar no aspecto prático da execução penal, que as peças sempre são sempre iguais, o que você vai mudar sempre é o fundamento legal e apontar, né, conduta, por exemplo, requisito subjetivo ou objetivo, no caso de incidente de progressão ou de livramento condicional, sempre é a mesma coisa, né? Então, você vai ter que fundamentar tanto com os dispositivos que estão no Código Penal, quanto com os dispositivos que estão na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84. Resumindo o que a gente falou até agora, reclusão, interceptação telefônica só é admissível em crimes punidos com reclusão, regime inicial de cumprimento de pena seria fechado, semiaberto e aberto, admite a interdição do poder familiar como efeito da condenação, isso, força do artigo 92 do Código Penal, né? E medida de segurança, quando o crime é apenado com reclusão, é o de internação. Por outro lado, crimes punidos com detenção não são sujeitos à interceptação telefônica, observado a questão do crime conexo, e que pode ser utilizada a interceptação como prova, desde que sua autorização seja dada com outro propósito. O regime inicial de cumprimento da detenção é o semiaberto e o aberto, não admitindo interdição do poder familiar como efeito da condenação. Então, aquela regra do artigo 92 só vai ser admitida quando a pena for de reclusão. E a medida de segurança, quando a conduta é tipificada como um crime cuja pena é de detenção, seria, em regra geral, tratamento ambulatorial. Eu digo regra geral, pessoal, porque isso é relativizado, certo? Então, a gente vai ver, quando estiver estudando medida de segurança, que, por vezes, né, nós temos alguns crimes que são apenados com pena de reclusão, mas os juízes determinam que a medida de segurança seja somente tratamento ambulatorial, como, por exemplo, crimes que não trazem, não são praticados com violência ou grave ameaça, o furto, por exemplo. Quanto à prisão simples, né, que não é aquela que é adotada pelo Código Penal, mas apenas nas contravenções penais, que é a Lei 3.688. Então, é pena cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial, né, ou em um local especial, seção especial de prisão comum, regime aberto ou semiaberto. Aí, pessoal, não é como a detenção, que pode haver regressão para o regime fechado. Quando a pessoa é condenada à prisão simples, né, pela prática de uma contravenção penal, ela não pode, em hipótese alguma, certo, regredir para o fechado. E outra diferença, pessoal, é em relação à duração da pena. Então, a duração da pena para os crimes hoje é de 40 anos, né, o prazo máximo. O artigo 75 foi alterado pelo pacote anticrime também, né? Antes desse pacote anticrime era de 30 anos e agora é de 40 anos. E o prazo máximo da prisão simples, vocês encontram o regramento no artigo 10 da Lei de Contravenções Penais, e é 5 anos, certo?
Então, mais um slide que eu estou vendo que eu tenho que rever, né? Não passou pelo meu pente, né, que eu fiz para a revisão do slide, parece que não foi muito fino. E o regramento do estabelecimento, né, assim como o artigo 32 traz para a pena, o artigo 6 da LCP traz para a prisão simples. Então, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial, seção especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto. O condenado da pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados da pena de reclusão ou detenção, e o trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias, certo? Outra diferença aí. Então, o trabalho, pessoal, para o preso, né, que cumpre detenção ou reclusão, ele é um dever, ele é uma obrigação. Então, se vocês forem lá pelo artigo 39, 40, 41 da ALEP, vocês vão encontrar o trabalho como direito do preso e como dever do preso. O preso, ele tem a obrigação de trabalhar, ele não é obrigado a trabalhar, mas ele tem a obrigação. Se a ele é oferecido o trabalho e ele não trabalha, a recusa do trabalho é considerada falta grave. Está lá no artigo 50 da LEP como uma falta grave. Para aquele que cumpre prisão simples, esse trabalho será obrigatório apenas para quem é condenado a mais de 15 dias de prisão. E outra observação é também acerca do trabalho, né? Eu disse que ia inserindo outros assuntos no meio da nossa conversa aqui sobre a execução propriamente dita, é que para o preso provisório, o trabalho também é facultativo. Se a ele é oferecido e ele não quer trabalhar, não sofre nenhuma sanção disciplinar. Mas ele pode trabalhar, porque o trabalho para o preso provisório também vai beneficiá-lo com o Instituto da Remissão. Então, trabalho obrigatório para presos definitivos que cumprem reclusão, detenção ou prisão simples a mais de 15 dias e é facultativo para o preso provisório e aquele que é condenado à prisão simples a menos de 15 dias. E só repetindo aí, né, o artigo 10, que traz a duração da pena não pode ser superior a 5 anos, né? Então, esse é o limite da prisão simples, é essa parte da multa, né, que ultrapassa aí 50 contos, né? Vocês ignoram, pois onde tem multa estabelecida em valores, né, com a reforma de 84 da parte geral, não se aplica mais. Resumindo, né, crime, reclusão e detenção, cumuladas ou não com a pena de multa. Crime, ação pública e privada, além, obviamente, né, da divisão aí da pública incondicionada e incondicionada. Crime, pune-se tentativa. Admite-se extraterritorialidade. Competência estadual e federal, mais um vacilo aqui, né? O máximo de 40 anos. Sursis, 2 a 4 anos é regra, e os regimes são fechados, semiaberto e aberto, enquanto que contravenção apenas será de prisão simples, a ação será sempre pública e incondicionada, não pune-se a tentativa, não admite-se a extraterritorialidade e a competência sempre estadual, sendo que o prazo máximo de cumprimento da prisão simples é de 5 anos e o sursis de 1 a 3 anos como regra, sendo que o regime sempre será semiaberto ou aberto, o regime fechado, ele é vedado para a contravenção penal.
passando já para o regime de cumprimento de penas, né, pessoal? A gente tem que o regime torna-se agora o estado de cumprimento de pena, em que se coloca o condenado no tocante à intensidade modulada de redução de liberdade. Ou seja, aquele direito do Estado punir é exigido ao condenado que se submeta, certo? Tendo como regra essa modulação de redução de liberdade, ou seja, sempre parte de algo mais restrito, né, mais severo, para um regime de cumprimento de pena menos rigoroso, até que o condenado possa voltar ao convívio, né, com os demais membros da sociedade, pois é esse que é o objetivo dessa progressão de regime, né, e tornando a vigilância cada vez menos intensa até o regime aberto, que tem como princípio, né, a autodisciplina, né? Então a pessoa tem que ter condições de autocontrole e não cometer ilícitos. O artigo 33 do Código Penal vai trazer os regimes, né, como a gente já viu anteriormente. Então, o meio pelo qual se efetiva esse cumprimento da pena privativa de liberdade, né, seria o fechado, o semiaberto ou o aberto. O 33, pessoal, traz ainda, associado a cada um dos regimes, qual é o estabelecimento de cumprimento, certo? Então, nas alíneas do parágrafo 1º do artigo 33, a gente vai ter, para cada espécie de regime, né, para cada modalidade de regime, qual o estabelecimento que deve ser cumprido. Obviamente, né, pessoal, já é do conhecimento, né, de todos, né, inclusive declarado pelo STF, o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional. E que, em alguns locais, nós sequer temos estabelecimentos adequados para o cumprimento. Por exemplo, para o regime aberto, no estado do Ceará não tem. Certo? E muitas vezes o regime semiaberto é simplesmente dentro do mesmo estabelecimento prisional apenas um bloco, né, um prédio separado. Mas o que diz o parágrafo 1º do artigo 33 é que o regime fechado, a execução da pena seria em estabelecimento de segurança máxima ou média, o semiaberto em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e o aberto em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, de cara aí a gente sabe que nós não temos esse estabelecimento adequado para o cumprimento em regime aberto, e também que é vedado, né, o STF não permite que se cumpra um regime menos rigoroso em estabelecimento destinado ao regime mais rigoroso. Por isso que quem cumpre regime aberto, né, então não tendo casa de albergado, vai para casa, ele não vai ficar, por exemplo, em uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar a esse. Então vamos lá, como é que é o cumprimento do regime fechado? Então, transitar em julgado a sentença penal condenatória, tendo sido determinado ou condenado o cumprimento de sua pena em regime fechado, aplica o artigo 87, né, da Lei de Execução Penal. Observe, né, pessoal, que, regra geral, o cumprimento de pena deve se dar após o trânsito em julgado. A pessoa que tem sentença condenatória não transitada em julgada para que fique preso, certo? Deve ter, pelo menos aí, a necessidade de uma prisão cautelar, deve ser
verificado aí, no mínimo, os requisitos do artigo 312, porque não tem cabimento, né, já que a pessoa não foi considerado culpado ainda, né, e o princípio da não culpabilidade, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, já ser submetido à pena. Então, vocês lembram da celeuma que houve recentemente por conta da prisão do Lula, né? Então, houve uma interpretação totalmente equivocada de uma decisão que o STF tinha tomado, né, em 2016, em que dizia que quem tivesse sido condenado, mesmo antes da sentença transitar em julgado, poderia ser submetido ao cumprimento da pena, e esse poderia não era uma obrigação, e aí o entendimento das vertentes mais punitivistas do direito penal simplesmente começaram a entender que o poderia seria um dever, né? Até ser esclarecido mais uma vez pelo STF que não é bem assim, né? E que o estabelecimento, assim como diz o artigo 33, né, o parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 33 do Código Penal, o estabelecimento adequado para o regime fechado seria penitenciária de segurança máxima ou média, sendo obrigatória a expedição de guia de recolhimento para que o condenado seja recolhido à penitenciária, aqui no caso que nós estamos tratando do regime fechado. Essa regra do inciso 1 do parágrafo 1º do 33 também se repete no artigo 87 da Lei 7.210 de 84, né, da LEP. Então, a penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Quanto ao regime semiaberto, então, a pena deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A regra de cumprimento, que está no artigo 34 do Código Penal, né, seria o trabalho em comum durante o período diurno e o isolamento durante o repouso noturno. Ainda é admitida a frequência em cursos, admitido o trabalho externo e a remissão por trabalho ao estudo. Também no fechado, pessoal, também admite-se a remissão, né? No fechado é que o trabalho externo ele é mais, tem uma regra um pouco diferente. Essas regras vão constar no artigo 35 do Código Penal, então, aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Aí vem os parágrafos. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno e em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar. O trabalho externo é admissível, bem como frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, isso já é aplicado ao regime semiaberto. Quanto ao regime aberto, né, ele é totalmente diferente, então o cumprimento seria estabelecimento casa de albergado, né, como eu já adiantei, esse estabelecimento nem existe no estado do Ceará. O que orienta o apenado que cumpre regime aberto é a autodisciplina e senso de responsabilidade, né? Então, quando ele cumpre em casa de albergado, né, ele sai, trabalha normalmente externo, né? E aí, à noite, ele volta para a casa de albergado, né? Final de semana passa na casa de albergado, né? O trabalho é fora do estabelecimento, sem vigilância. Ele tem direito também a estudar, né? Então, essa questão do recolhimento noturno e nas folgas pode ser relativizado, por exemplo, se ele faz um curso noturno, né? Então, o recolhimento dele deve ser determinado que horas ele deve se recolher, né? Então, porque se ele faz um curso noturno, ele deve ser ao final, né, das suas aulas, né?
E aí, quanto à remissão, pessoal, no regime aberto, não cabe remissão por trabalho, só pelo estudo. Por quê? Porque para o regime semiaberto, o trabalho é obrigatório. Se é obrigatório, não poderia ele oferir benefícios em relação a esse trabalho. As regras do regime aberto vão estar lá no artigo 36 do Código Penal, né? E é lá onde vocês encontram que o fundamento desse regime é a autodisciplina e o senso de responsabilidade, e que o parágrafo 1º vai trazer que fora, ele deverá, né? Então, observe, ele deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar. Então, se é dever, daí é que ele não há possibilidade da remissão pelo trabalho, né? Então, ele pode remir pelo estudo e pode frequentar também curso, exercer outra atividade autorizada. E aí a regra do recolhimento, como eu acabei de dizer, pode ser relativizada a depender, por exemplo, se esse curso, né, que ele faz seria um curso noturno, não teria sentido estabelecer, por exemplo, um horário de recolhimento que fosse no meio das aulas, né? E a questão da regressão, né? Então, o parágrafo 2º traz uma regra para a regressão de regime. Então, o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso. Observe, é o fato definido como crime doloso. Não há exigência aqui de que ele seja condenado. Se frustrar os fins da execução, se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, aqui são regras para o que culmina com a regressão de regime, ou seja, vai do regime aberto para o semiaberto. Como eu falei, o trabalho nesse regime é obrigação, então só poderá ingressar no regime o condenado que tiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Obviamente, não vai se negar a progressão de regime se ele comprova que pode trabalhar, mas no momento, por uma questão de desemprego, né, que a gente sabe que o índice de desemprego no país é altíssimo, né, então, se não há emprego nem para quem está solto, né, imagine para quem está preso. E temos exceções previstas no artigo 117 da LEP. Então, é dispensado dessa exigência do trabalho o condenado maior de 70 anos, o condenado acometido de doença grave e a condenada com filha menor ou deficiente físico ou mental. E a condenada gestante. E aqui, pessoal, para a condenada gestante, não há nenhuma exigência além da comprovação da gravidez. Então, não é porque tem gravidez de risco ou está no 7º mês, não tem nenhuma exigência. Aqui é condenada gestante. Então, 3, né, exigências aí para que se exceptue a exigência aliás, 3 exigências para que se estabeleça o regime aberto. Estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, apresentar pelos seus antecedentes ou estudo, ou pelo resultado dos exames a que ele foi submetido, fundados indícios que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, e a exceção, né, aí traz o parágrafo único, que são as pessoas que são elencadas no artigo 117, que a gente acabou de ver, né? São os maiores de 70 anos, acometidos por doença grave, a gestante, a mãe de menor com deficiência. Outra observação, pessoal, a lei fala mãe, mas se por acaso a criança não tiver mãe, se só tiver o pai e for o pai é que vai dar essa assistência ao filho menor ou deficiente, a ele também é concedido o mesmo privilégio do artigo 117 da LEP.
Eu vou dar uma parada por aqui, pessoal, porque a gente já está com 1 hora de conversa, né? E é muito mais desgastante sem a interação com vocês. Próxima aula a gente continua a falar da execução e aí do cumprimento de pena pelas mulheres, certo? Vou dar uma parada nesse momento para que vocês tirem eventuais dúvidas. Então, ou dúvidas, podem fazer pelo chat, ou, se quiser, liga o microfone e faz. Nada, ninguém tem dúvida, está todo mundo sabendo de tudo.